Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e vamos ler os versículos 25 e 26. Atos 16, 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor até aqui tem nos sustentado com a sua mão direita fiel, apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de nós. Vem falar aos nossos corações através dessa palavra viva, e que nenhum de nós deixe de perceber aquilo que o Espírito de Deus deseja ministrar no dia de hoje a cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Meus amados, nós somos aqui instados pelo Espírito de Deus a oferecermos ao Senhor sacrifício de louvor, que, como diz a própria palavra, é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. E eu queria hoje estimulá-los a oferecer ao Senhor esse sacrifício de louvor no meio das situações mais dramáticas que todos, indistintamente, temos vivido. E eu queria que, ainda pela fé, nós fôssemos juntos à cidade de Filipos, na região da Macedônia, na Ásia Menor. Ali, numa prisão da cidade, encontramos o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de jornada, sob a falsa acusação de estarem tumultuando a cidade. Depois de serem tremendamente usados por Deus para libertar uma mulher cativa de um espírito de adivinhação e do Senhor operar maravilhas através deles, esses homens, por uma armadilha maligna, são açoitados e presos. Mas na prisão, eles oravam e cantavam porque sabiam em quem criam. E sabiam também que, de um jeito ou de outro, eles seriam libertos. E logo aqui nós já conclamamos a igreja a buscar a presença do Eterno, a se deixar ministrar pelo Senhor, mesmo no meio das inúmeras cadeias que têm aprisionado a muitos. Quantos de nós não estão se sentindo assim, necessitados de liberdade, de folga? Sentem-se aprisionados, criticados, acusados injustamente, feridos, perseguidos, encurralados e desesperadamente necessitados de uma intervenção poderosa de Deus em suas vidas. E repetindo mais uma vez, muitas vezes as cadeias que nos prendem não são físicas, mas emocionais e espirituais. Muitos em nosso meio encontram-se presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis,
a ansiedade, ou mesmo a vícios e inclinações. E nesta hora o Espírito Santo de Deus quer falar com todos que ouvem esta palavra e se sentem assim, carecem de uma intervenção do céu, de uma estratégia do alto para sair da situação onde se encontram. Uma grande estratégia do céu é oferecer a Deus, sempre por meio de Jesus Cristo, sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor, diz o autor de Hebreus. Aliás, há 2 sacrifícios que precisamos aprender a oferecer ao Senhor em meio às nossas lutas, que não têm sido poucas. Um é o sacrifício de louvor oferecido tão eficazmente por Paulo e Silas naquela prisão de Filipos. O outro é o sacrifício de ações de graças tão usado pelos salmistas em suas lutas diárias. Enquanto o primeiro é um cântico na agonia, que é entoado para glorificar o Senhor no meio do sofrimento mais difícil, mais atroz, o segundo é a gratidão pela vitória, antes mesmo do combate findar. No meio das grandes aflições, temos a nossa fé provada e aprovada. Encontramos no texto uma atitude de fé e o resultado dessa atitude. Vejamos a atitude de fé. No versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ouviram isso? Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus porque criam que Deus era a única saída possível para aquela situação. E mais uma vez eu pergunto: você ouviu? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, mesmo açoitados e presos. E muitos, por causa de suas cadeias, fazem isso em lágrimas. Parece loucura? Como é possível orar e louvar quando o coração está pesado, ferido e até de certa forma decepcionado com Deus? Em Hebreus 13:15 diz o seguinte: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Qual o segredo daqueles homens? Eles criam, tinham absoluta convicção que a sua saída só poderia vir de Deus. E começaram a cantar um hino de vitória, mesmo antes do final da batalha. Enquanto o mundo diz: quero ver para crer, o cristão verdadeiro diz: quero crer para ver. Veja algo semelhante que aconteceu no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 19, 20 e 22. Ali fala também pormenorizadamente sobre isso. Eles tinham 2 opções: se rebelar e, cheios de ira, fomentar um motim ou exercitar uma fé viva no Deus vivo, que pode todas as coisas. Eles preferiram a segunda opção. E quanto a nós, o que é que nós preferimos? Eu queria de uma maneira especial falar com você, pai e mãe, que tem vivido dias difíceis pela rebelião dos filhos, pela falta de busca pela presença de Deus por parte desses filhos, por abandonarem o caminho da fé e buscarem saídas humanas que possam saciar as inclinações da sua carne. Você, pai, você, mãe, comece a entoar um cântico de vitória, mesmo antes do fim do combate. A pior das prisões é a que encarcera o nosso espírito.
A escolha é sempre nossa. Fomos alcançados para andar em liberdade. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, diz o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O cântico que ecoou naquela prisão escura, úmida e fedida foi tão impactante que os demais presos ficaram tão perplexos ao ponto de ficarem quietos e não esboçarem nenhuma reação contrária. Apenas escutaram. Louvemos ao Senhor. Em segundo lugar, veio o resultado prático daquela atitude de fé. De repente veio de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Perdão. A oração sincera e o sacrifício de louvor chegam sempre à santa habitação de Deus, como aconteceu naquela ocasião. A força do céu foi acionada, os poderes da terra foram abalados e o inferno recuou. Glória a Deus. Isso pode acontecer com você agora mesmo. O Senhor mandou um terremoto e estremeceu, sacudiu as bases daquele lugar. De repente é isso que está faltando em muitas vidas. Acionar a força do céu, a artilharia celestial ao seu favor, através da oração e do louvor a Deus. Que possamos tomar uma atitude hoje. Comecemos agora mesmo. Ofereçamos ao Senhor a nossa oração e o nosso sacrifício de louvor. Quando os alicerces daquela prisão foram sacudidos, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Todos foram libertos. E aqui cabe um sonoro aleluia. De repente, o que precisa ser sacudido são os seus alicerces espirituais, seus conceitos preconcebidos, as velhas crenças cheias de teia de aranha. Precisam ser questionadas. Talvez tudo que você precise agora seja estreitar o seu relacionamento com o Cristo vivo. Que comecemos a orar e louvar a Deus e não temamos os terremotos, porque eles provocam quebra de cadeias, abertura de portas. Até os terremotos têm o seu lugar nos planos perfeitos do Senhor. Que creiamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Que lições nós conseguimos tirar dessa breve meditação? Primeira lição: não importa o tipo ou o nome da sua prisão. A de Paulo se chamava Filipos. A sua pode ser o medo, um vício, uma rejeição, um relacionamento, uma enfermidade, uma situação ou circunstância. Não importa. O Deus que operou nos dias de Paulo e Silas opera hoje. Oremos e louvemos ao Senhor, que tudo pode. Em segundo lugar, a força daquela atitude de Paulo e Silas moveu céus e terra a favor deles. A mesma coisa pode acontecer com todo aquele que agir de igual modo hoje. Por isso oremos e cantemos louvores ao nosso Deus. O Senhor deseja ouvir a nossa voz, mesmo em lágrimas. E em terceiro e último lugar, que a semelhança de Paulo e Silas, quando você for liberto, os que estão ao seu redor também serão, em nome de Jesus Cristo. Há muitos cativos ouvindo hoje esta palavra, e o Senhor
quer libertá-los. O que tem faltado é passos ousados de fé. Que a graça nos alcance, que o poder de Deus seja derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Que haja libertação em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome. Apresentamos diante de ti as demandas que têm nos afligido e não sabemos como agir. Nós entregamos a ti, Senhor, no dia de hoje, cada situação dessas vidas que estão ouvindo essa palavra, que o Senhor visite cada uma com resposta, com solução, com saída, com possibilidade. E nós não vamos nos atrever a dizer como o Senhor tem que fazer. Do jeito que o Senhor fizer, nós já vamos dizer amém. E glória a Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.